Quando você apresenta um preço nu, o impacto é muito grande. A tendência é ouvirmos o famoso "está caro, agora eu não estou precisando de nada, será que vai funcionar? Acho que não é muito bom, acho que não é o momento". E como lidar com isso? Olá, eu sou Tânia Cunha e nesse canal aqui foi feito para te ajudar a vender outra vez para o mesmo cliente no food service. E é para você que é um empreendedor 50+, um distribuidor, um atacadista, um revendedor de produtos para o food service. E aqui você vai ver dicas, estratégias e um jeito de fazer a partir de uma venda interna. Então já vai deixando seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber informações de vídeos novos, compartilha e o que é mais importante, deixe seu comentário com o que você gostaria de ver e de ouvir por aqui. Então, vamos lá ao questionamento do vídeo de hoje. Quando você apresenta um preço nu, as suas chances começam a ficar comprometidas. E o que é um preço nu? É quando você confunde objetividade com a falta de informação e de argumentação. Se você vai atender alguém no seu estabelecimento e já chega de cara, o cliente mal pergunta sobre alguma coisa, você já vai despejando o preço ou despejando uma promoção, isso realmente traz um impacto e não é positivo, é negativo. As suas chances começam a ficar comprometidas. Se a sua venda interna ao telefone, numa videochamada, uma videoconferência, no Skype, no e-mail, no WhatsApp, que seja no telefone, no celular, fizer a mesma coisa, você também vai ter o mesmo resultado ruim. Ao ouvir um preço colocado assim de forma dura, o cliente aciona alguns gatilhos que a gente tem internamente, que é para resistir ou para questionar aquela oferta. Esse primeiro contato, ele precisa de um amortecedor, como um amortecedor de um carro. Qual é a função do amortecedor de um carro? É ajudar na estabilidade desse carro, diminuir a distância da desaceleração, controlar os movimentos aí das molas e sustentar o alinhamento das rodas. O resultado disso tudo no amortecedor é segurança, Ou seja, não coloque em risco a vida da pessoa e nem de outras pessoas também. Então, é um fator extremamente importante. A maioria das pessoas não se arrisca a sair, a usar um carro, enfim, transitar sem estar com esse item em dia. E na venda recorrente, se você não coloca roupa no seu preço, você apresenta nu, faltando um item importante, como esse exemplo do amortecedor que nós falamos, você, ainda que coloque esse valor de forma suave, de forma técnica, no sentido de mostrar o produto, de falar das suas características, na sua apresentação, isso não amortece o preço, isso só descreve uma situação. E nem chama a atenção do cliente para os resultados que de fato ele vai obter com aquela aquisição. E o que são então, para a gente poder evoluir, o que são características dos produtos ou dos serviços? São informações que servem para descrever, ou explicar, definir aquilo que está sendo apresentado. São especificidades de um produto ou de serviço como altura, largura, modelo, material, fabricante, garantia. Então, como é que funciona? Então, esses são os exemplos, certo? Agora, vamos pegar um exemplo específico aqui, um forno combinado, por exemplo. Então, um forno elétrico, 220 volts, ele serve para grelhar, gratinar, fritar, é feito de aço inoxidável e tem um painel digital. Vamos a um exemplo de um alimento, então, um azeite extra virgem, garrafa de 500 ml, com tampa rosca, bico dosador, ele tem até, ou melhor, ele tem 0,8% de acidez.
A acidez de um azeite é um dos parâmetros para avaliar a qualidade de um azeite. Inclusive não é algo que você vai sentir no paladar. A acidez é um processo químico e aí ela serve para definir se aquele azeite passou por todos os processos de qualidade para definir, para colocar ele nessa categoria, desde o cultivo até a extração e a hora do processamento todo. E se for um serviço, por exemplo, né? Digamos que a limpeza de um fogão industrial, né? É algo que é feito de forma periódica, né? Então, digamos que o serviço ele cuida dos vazamentos, desentupimentos e cuida, né, de toda a canalização onde passa esse gás. Então, é só uma descrição daquilo que o serviço cuida. Nos 3 exemplos, apenas falamos das características, como são feitos, como é que é o serviço, como é que é o produto, como é que é o fabricante, o que está sendo oferecido. Isso é suficiente para converter, para persuadir alguém a comprar? De forma alguma. Se ficarmos só aí, fatalmente, logo em seguida vai surgir a famosa pergunta, quanto que custa, né? Por quê? Porque até então não foi falado nada que acionasse o cérebro lá daquela pessoa para que ela repensasse e direcionasse para o valor daquilo que está sendo oferecido. Às vezes até vai comparar, vai direto para o preço, vai comparar com outro produto, às vezes que nem deveria, nem tem condições de entrar na comparação, mas aí por falta de conhecimento, por falta de informação, a pessoa naturalmente vai para o lugar que seja mais fácil para ela. Então, nesse caso, faltou colocar a roupa nesse preço para que ele possa ser vendável. Então, como é que a gente veste um preço para vender? Antes, vou pedir novamente para você, esse canal a recém está começando, precisa do seu apoio, então gostaria que você se inscrevesse no canal, que você compartilhasse esses vídeos, deixasse aqui o seu comentário do que você gostaria de ver e de ouvir por aqui. Com certeza para alguém deve ser útil, né? Afinal são 15 anos nessa experiência do food service. Eu acredito que possa ajudar alguém. Então, quando além das características, como é que a gente veste? Quando além das características óbvias e que são importantes, você coloca o que aquele produto de fato vai resolver. É um erro gravíssimo a gente achar que o cliente tem tudo na memória, que ele já sabe as funcionalidades, que ele sabe o valor, que ele sabe o ganho quando ele adquire ou compra determinado produto. Normalmente ele vai trazer evidências do dia a dia, coisas muito rápidas. Então a gente não pode ficar nessa situação do achômetro, né? Às vezes as pessoas até evitam olhar com profundidade para algo porque pode dar algum trabalho, vai ter que fazer alguma leitura, vai ter que fazer algum entendimento sobre aquilo. Mas um consultor, ele tem que ser o agente de resumir isso e colocar de uma linguagem que seja fácil, né, para o cliente, para que ele consiga fazer esse link entre preço e valor. Então, o papel do consultor é apresentar ou reapresentar as soluções que aquele produto ou aquele serviço resolve. Isso é muito importante para trazer coerência e equivalência de valor quando colocamos um produto. Porque senão, se o cliente não tiver esse entendimento, obviamente ele vai pensar em querer um preço sempre menor em relação àquilo. Digamos que você quer um forno combinável, programável, né? Que fique trabalhando à noite enquanto a sua empresa está fechada, com toda a segurança, eliminando um profissional para ficar durante a noite, eliminando processos. Evidente que isso tem um custo. Isso não é igual a um forno combinado comum. Então, por isso a importância de colocar estes fatores que diferenciam um produto de outro nas suas aplicações. Alguns dirão, mas o cliente não me deixa falar, ele já quer saber, já quer ir direto ao preço. Então, nesse momento, é hora de vestir o preço com estas informações.
E qual a roupa colocar, né, nesse preço? Então, antes vamos voltar lá nos nossos exemplos e entender o papel do consultor, que é alguém que, além de demonstrar, de dar informações aparentes, né, vai precisar falar sobre o que aquele produto de fato resolve, né? As pessoas adquirem algo por algum motivo, quando não é uma compra de impulso. Normalmente no food service, a não ser nas vendas do varejo, que são vendas lá que o pessoal está pessoalmente comprando, aí até pode acontecer, porque tem milhões de técnicas, de estratégias para fazer que se compre além daquilo que estava programado. Mas um forno não é algo que a gente está passando em algum lugar e resolve comprar. Um forno é algo pensado. Então, é nesse tipo de produto que estamos falando aqui agora. Então, nesse ponto da conversa, tem que ter essas informações, porque senão todo o resto se torna inútil. E aí entra uma outra técnica fundamental, que são as técnicas das perguntas. Você não consegue convencer ou recomendar algo se você não sabe se será útil para aquele cliente, né? Às vezes tem uma coisa que é incrível, que é maravilhosa, mas no entanto você vai oferecer e não tem utilidade nenhuma para aquela pessoa. Vamos colocar de algo mais simples, digamos assim, num estabelecimento, num restaurante. Se você vai oferecer a promoção da picanha, você já chega, não faz esse processo de perguntas, essa base para você poder entrar com mais detalhes daquilo que você pode oferecer do seu portfólio. E aí você vai oferecer a promoção da picanha, fala lá que está com preço ótimo, que o corte é lindo, maravilhoso, e daqui a pouco você vai se deparar com um restaurante vegano. A pessoa diz, não, aqui pelo contrário, não temos nada de produtos de origem animal. Então, além de ficar uma situação constrangedora, o risco de vender nada é muito grande, porque um dos fatores que os clientes realmente ficam muito incomodados é quando você não conhece nada, né, daquilo, do estabelecimento dele, você não se preparou nada, nenhum momento para ajudá-lo de fato a resolver o que ele quer, a comprar a coisa certa ou o melhor para ele. Então, quando você já erra nessas coisas muito básicas, fica difícil o cliente levar fé, te dar assunto, te dar oportunidade de conversa, até você chegar no seu preço. Então, não saia falando isso diretamente, se informe qual é a situação, qual é o terreno que você está entrando. Então, fazer perguntas é uma maneira muito legal, eficiente, que o seu cliente naturalmente gosta de falar sobre o negócio dele, o que ele está fazendo, o que ele pretende, o que aquele lugar tem de legal, por que as pessoas gostam de fazer refeições lá. Então, ajudar o cliente a colocar para fora isso é uma coisa muito bacana, você vai tirando tudo que você precisa saber. Pergunta é algo realmente, é um processo valioso. Se todo consultor, todo vendedor levasse isso a sério, realmente teria resultados muito legais. E até porque dessa forma a gente não fica sendo aquela pessoa chata, insistente, querendo colocar um produto, querendo vender na marra. Não, você vai ao encontro do interesse do cliente, daquele comprador. Se o seu estabelecimento oferece culinária vegana, este já vem um outro questionamento extremamente importante. Eu preciso acionar na minha memória o meu conhecimento básico do meu negócio para poder ter na memória, digamos que eu tenha feito lá o processo correto das perguntas, né? Tenha sabido já lá no começo que tratava-se de um vegano, eu tenho que ter na minha memória o que deve ser oferecido para um estabelecimento com proposta vegana. Eu não posso pisar na bola com este cliente,
né? Então, se você não tem um sistema que lhe dê de pronto ali, que você aperta uma tecla e vai ter todas as informações rápidas por categoria de produtos, serviços, nichos específicos, sinto muito, mas você vai ter que providenciar, ainda que seja na mão. Isso é muito importante para quem vende, para um consultor. Isso dá uma segurança muito grande. Você não precisa conhecer tudo, absolutamente tudo nos detalhes, mas tem informações que elas são determinantes para o seu desempenho. Você não pode prever tudo, mas precisa entender quem é o seu público, quem é o cliente do seu cliente, né? Então você, para ser um bom consultor, não pode ser tão básico assim. Tem que estudar e tem que se preparar previamente para poder encaixar os seus produtos e os seus serviços dentro daquela necessidade. É como uma anamnese, né, que os médicos fazem com os pacientes para chegar ter um ponto de partida para chegar num diagnóstico de alguma doença. Então, eles não podem sair receitando e achando coisas, não, eles têm que partir de algum princípio e esse princípio está baseado todo em quê? Em perguntas. Então, vamos voltar lá aos nossos 3 exemplos e vamos vestir aquele preço, né? Já falamos das características, que ele é elétrico, 220 volts, dá para gratinar, fritar, tem um painel digital, é de aço inoxidável. Então, nós podemos colocar essa roupa do preço alternadamente, né, na hora das características, para que isso possa ficar muito mais focado em valor, no benefício, no que vai resultar aquela aquisição, do que propriamente no objeto em si. Então, nós podemos dizer que com essa aquisição, esse cliente ele vai ter desperdício zero. Desperdício para a área gastronômica é um problemaço, é uma das maiores dores que o setor gastronômico tem, é o desperdício. Por questões até de legislação arcaica, mas então muitas vezes eles têm que se desfazer de alimentos excelentes, ainda em qualidade tranquila para serem consumidos e, no entanto, tem que desperdiçar por uma questão de legislação. Então, zero desperdício é algo que vai direto a uma necessidade crucial para esse negócio. Zero de perda de qualidade, isso é outro fator, porque um cliente que vai consumir um produto e ele aprecia a qualidade, ele reconhece a qualidade daquele lugar, a padronização, que é um outro fator extremamente importante. Então, esse forno, ele vai poder trazer esses 3 atributos aí extremamente importantes: qualidade, zero desperdício e padronização. Ele tem um processo autolimpante que ele te permite fazer o processo de limpeza em funcionamento. Olha que coisa incrível, que coisa fantástica. Parar um equipamento de funcionar para poder limpar, para higienizar no meio de uma operação, por exemplo, é terrível. Então, isso é um fator que agrega muito valor. Importante também que esse forno ele não deixa um alimento com gosto metalizado, que é algo assim que o cliente rejeita de forma importante, está ligado lá à qualidade. E ele atende diversas cocções simultâneas, sem que possa haver interferência de odor, sabor entre um produto e outro, entre um prato e outro. Então, isto ganha no tempo é um valor também fantástico, ganha no número de pessoas, porque é uma pessoa só, um profissional só para cuidar e elimina uma série de processos. Inclusive, o produto lá nesse restaurante, com o regenerador, ele só vai passar para o processo mediante pedido. Então, aí realmente garantia de só usar quando de fato for preciso.
Então, fui em 3 pontos aqui, 3 dores, digamos assim, deste meu forno, né? Para que o cliente foque no benefício, no resultado, e preço aqui vai ser importante, mas não vai ser prioritário. E na questão do azeite, mostrar a garrafa original, se o seu estabelecimento, se o estabelecimento do teu cliente usa azeite extra virgem, então isso é um indicador que ele tem um determinado tipo de cliente, um determinado tipo de padrão. Aí já está naturalmente uma indicação. Então, mostrar a garrafa original nesse restaurante é uma coisa muito importante, porque é sinal de transparência, de cuidado com a qualidade, né? Porque às vezes você pode ir num lugar, você pensa que está consumindo um produto e está consumindo outro. E as pessoas que optam por pagar um preço um pouquinho maior por uma refeição que contenha alguns alimentos que para aquela pessoa é importante, como o azeite extra virgem, que tem componentes aí funcionais, ou seja, fazem bem para o organismo. Então, isso é importante, que o que tenha dentro daquele recipiente, daquele vidro, seja verdadeiro, porque senão o cliente não vai ter aquilo que ele procura. Então, tem que ter muito cuidado, né? Quem se coloca, o estabelecimento que se coloca neste patamar de oferta, né? Outra questão que é muito importante, ele tem uma economia no uso, né? Um uso mais educativo, mais ponderado o uso do azeite, porque se ele tem um dosador, ele não sai aos montes, né? Uma coisa que às vezes acontece, ele não corre o risco de derramar na roupa, sujar a mesa, a roupa da pessoa. Todos esses inconvenientes, eles têm custo de imagem e custo propriamente dito, né? Fora que a padronização. E essa questão do vidro escuro, que também é um outro sinal de que o estabelecimento toma cuidado com isso. Porque tem muitos azeites extra virgem que está escrito extra virgem, mas, no entanto, não tem alguns cuidados que são importantes, como o vidro escuro, né, que protege da luminosidade e retarda ou evita a oxidação daquele produto. Se vai oxidar, vai perder todos os valores benéficos do alimento funcional, né? Então, vender um azeite extra virgem, e às vezes a gente tem que, às vezes até vende para o comprador, mas tem que sempre focar em quem vai consumir de fato, que é o cliente, né? Então, trazer a esses fatores que o cliente percebe e busca fica mais convincente. Com relação ao serviço do nosso fogão industrial, do desentupimento, cuidar os vazamentos, né? Está oferecendo ali um serviço de manutenção trimestral, né? Periódico, para evitar esses problemas. Então, a revisão dos canos, da passagem do gás. Acho que o mais importante, o mais contundente aqui é evitar prevenir. Esse tipo de sinistro, como quando acontece como um incêndio, isso pode acabar com a vida empresarial, com todo o projeto, com todo o esforço reunido até aquele momento num fogo. Que às vezes a pessoa, quando entra no mercado, ela não está 100%, ela está se construindo, ainda mais num momento como esse. Então, isto ter uma manutenção correta, segura, isso é primordial para a vida daquele negócio. Imagina se você tem um sinistro, né? Aquele estabelecimento, ele pode ficar sem funcionar até 30, 60 dias, ele tem que passar por perícia, isso se ele tiver um seguro, né, completo. E se não tiver, aí piora ainda a situação. Mas digamos que tenha, ainda assim vai precisar passar por perícia, é funcionário parado, é o estabelecimento parado. E sempre quando vai ter que comprar, investir em novos equipamentos, porque muita coisa vai se perder. Então, não
vai ter atividade, não vai ter movimentação, não vai ter entrada financeira, vai ter que aguardar liberações. Então, um episódio como esse, ele pode realmente acabar com aquele negócio, e um fogão entupido, por mais que ele tenha que ser verificado, uma coisa aí mais leve, você tem que contratar, às vezes, um serviço repentino e de alguém até que não tenha a especialização e pode lhe trazer um problema futuro, bem maior. Então, ter um atendimento nas 24 horas de especialista naquele tipo de equipamento, isto é uma garantia primordial. Isso chama-se segurança. Acho que abrir mão de segurança nestes casos é muito raro. E isso aciona aqueles gatilhos mentais da prevenção, da urgência, todas as pessoas têm aversão a perdas, né? Então, trabalhar também essa possibilidade é algo que também é bastante importante, e evitar fundamentalmente o paradoxo da escolha, né? E aí você tem que personalizar para que isso não aconteça. E o que seria o paradoxo da escolha seria aquele caso que o cliente fica tão em dúvida e tem tantas possibilidades e tantas formas que ele acaba não escolhendo nenhuma, né? Então a gente tem que evitar que exista uma indução, ainda que involuntária, do recuo do cliente em relação à oferta que está sendo feita, né? Às vezes já está quase ali, quase fechada, há alguma coisa que não está muito claro e o cliente pode acabar desistindo. Então, tem exemplos milhares, assim, se a gente pegar o último aqui, um exemplo mais simples, digamos que um extrato de tomate da marca X, como é que a gente veste o preço desse extrato de tomate? A gente veste com rendimento. É óbvio, mas toda vez que a gente ouve é um som diferente. É um som de alegria para o cérebro. Ele relembra, ele leva a pensar em economia, fazer mais com menos, em menos tempo, não perder a qualidade, manter o padrão. Tudo isso vai acionar. E quando você divide o valor do produto pelo que ele rende, né, isso vai se tornar ainda mais atraente. Digamos que o seu produto custa R$50, o seu extrato, numa embalagem de 5 quilos, mas ele rende 8 quilos, então ele vai ter aí um ganho de 60% de produto. Esses números, esses percentuais, eles ficam orbitando a mente do cliente e se distanciando do preço como premissa. Às vezes a gente é absorvido por comportamentos mecanizados que nos levam a deduções equivocadas, como essa de não falar mais sobre os atributos e falar daquilo que de fato o produto resolve. Isso é um erro. O cliente não tem tempo? Claro que não tem tempo, mas ele não vai ter tempo de gastar, de fazer uma compra que ele pode ter problemas ou não ter o resultado esperado. Esse tipo de informação, ele remete normalmente a valor justo ou acessível. Se você não tem conhecimento técnico daquilo que você vende, vai ser difícil de argumentar. Então, estude. E estudar produto é alguma coisa para sempre. Às vezes a pessoa diz, nossa, eu trabalho aqui há 5 anos, eu trabalho aqui há, sei lá, 10 meses, eu trabalho aqui há 3 anos, eu trabalho aqui há 20 anos, eu sei tudo de cor. Impossível. Nada permaneceu, ou quase, ou muita coisa, melhor dizendo, mudou nos 20 anos. Se você continua com o mesmo olhar, a mesma postura, o mesmo jeito de ver as coisas e de fazer, você certamente está sendo um perigo, né, para você mesmo, né? A primeira pessoa que você vai prejudicar é você mesmo nas suas vendas. Então, estudar produto, estudar o que você faz, onde você está, é para sempre, né?
E isso não quer dizer, não adianta você dar uma pasta lotada de material para um vendedor, para um representante, para um consultor. Ó, toma aqui a pasta, tudo que tu precisa está aí dentro. Né? Se você tem um atendimento, uma venda interna via telefone, WhatsApp, e-mail, enfim, olha, tá tudo dentro do sistema. É só tu apertar aqui as teclas que tá aqui a informação. Você acredita que o consultor vai estudar aquilo de forma sistemática? De jeito nenhum. Na prática, não funciona assim. Nesse caso, se você é um gestor, se você é um dono, é preciso criar momentos criativos e sistemáticos. Então, este conjunto, ele é muito importante para que as pessoas consigam imaginar possibilidades, né? Treinar os argumentos, treinar as objeções. E quando muito, ou se possível, com o cliente verdadeiro, de uma forma que possa ser assistida para poder ter orientação. O conhecimento nesse segmento do food service, ele se dá de 3 formas, isso eu vi na prática, assim, é muito legal. É a primeira informação que a indústria te disponibiliza, né? Uma informação técnica, uma informação às vezes meio cheia de detalhes que interessam para a indústria. A segunda informação é que está na embalagem, que está nas características dos produtos ou dos serviços, né? E a terceira é do consultor, da pessoa que atende aquele cliente, que vai trazer informações de, olha, meu cliente tal também usa esse produto, ele faz dessa forma, tem esse resultado. Esse tipo de diálogo que abre uma abertura muito legal. Isso vai desde um produto simples a um produto mais elaborado, mais sofisticado. E ainda a quarta, que na verdade eu falei 3, mas eram 4, é a informação que é essa que o vendedor, o consultor, ele vai criando. Ele vai juntando essas informações na sua vivência, na sua experiência, e ele sempre vai ter informações extras para complementar aquele conhecimento. E todas devem ser levadas em conta para favorecer a sua oferta. Essas questões, elas estão no seu controle, né? Você pode gerenciar, está no seu dia a dia, independente do que diz no seu crachá. Vá atrás das informações, das soluções para o seu cliente e não dependa totalmente de ninguém. Se você é um profissional que vislumbra um crescimento e tem esses fatores na sua execução, com certeza você vai ter resultados bastante interessantes. Conhecimento é algo que não ocupa espaço e sempre a gente pode remodelar e pode dar uma cara nova, né? Estamos na era da economia circular, então pegamos aquela roupa, né, que a gente veste aquele produto, vamos remodelar, vamos colocar um detalhe novo, vamos colocar uma inovação, uma aplicação nova. Então a gente precisa ter essa agilidade, precisa ter essa iniciativa. Quem trabalha com esse tipo de produto ou serviço tem que ser isso aí. Então, esse foi o nosso papo de hoje, espero que seja útil aí para vocês. Obrigado pela sua participação, pela sua audiência, e eu espero aí que você realmente, de fato, coloque aí o seu comentário, diga o que você gostaria de ver e de ouvir por aqui. Muito obrigada e um abraço. A gente se vê.